two, one. Bom dia! Bom dia, pessoal! Como estão? Bom, mais um Game Over por aqui, né, Johnny? Bora lá, e o tema de hoje, liderança. Na ludicidade. Ai, olha, vai dar pano pra manga, hein? Hoje eu tenho aqui as considerações feitas, caras estão preparados. Já aqui, juntando conosco, Andréia Krug, aí sim, especialista em liderança, né? Então vai poder trazer também a sua contribuição. Vamos ver qual que fica melhor, líderes. Johnny. Então, qual vai lá, você Andréia. prefere? Esse eu gosto. Vai ficar pequenininha, tá ótimo. Tá ótimo. Vamos esperar a André entrar. Legal. E 10 horas em ponto, a gente... Olha, nós estamos combinando hoje, Johnny. Hoje a gente veio combinandinho, mas não foi combinado não, foi coincidência. Foi verdade. Conexão. Boa. Confesso que eu ia vir com uma outra blusa, mas aí em épocas de pandemia ela tá um pouquinho... Eu diria que ela encolheu. Aí, acho que eu ouvi alguma coisa. Caraca, sei lá o que aconteceu, deu um pau aqui. Vambora, vamos dar play. Acontece. E aí eu Bora tava dar play. explicando pro pessoal, Déia, que a gente tá nessa série, esse é o terceiro encontro, né? Onde toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, a gente se encontra aqui nessa live, aqui nesse bate-papo. Esse papo. E traz algumas considerações, algumas informações, onde, diante de algumas provocações, a gente tem que responder game ou game over. A gente deu também transformamos isso de uma maneira lúdica, né? Onde game é que nós concordamos e game over não. Só que a gente abre esse papo entre a gente, né? E o tema de hoje, qual é a ideia? Ah, nossa senhora, é uma paixão. Vamos falar sobre liderança. E vocês também podem participar, coloca aí no chat se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês querem que a gente aprofunde em mais alguma questão aí. A ideia desses encontros é que a gente possa repensar todos os modelos existentes de educação à distância para os diversos públicos, enfim. A ideia aqui não é dizer o como, e sim repensar o como. Então, participa aí com a gente. Legal. Déia, agora um ponto importante, né? Quem tá se conectando nesse momento, por que está sendo importante a gente falar de liderança na ludicidade, né? O que motivou a gente a trazer essa discussão para o dia de hoje? Por que virou uma temática? Queria que você começasse ali fazendo as suas considerações iniciais e aí depois eu e a Andressa também a gente traz as nossas considerações. Só reforçando aqui para todos que estão já acompanhando a gente. Andréia, especialista em liderança, especialista em desenvolvimento organizacional corporativo, tem ali também no papel de líder muitos anos de experiência, né? Você vai poder até falar mais dessa toda a sua experiência no nosso encontro de hoje. E eu e a Andressa trazendo aqui o olhar da gamificação aplicada para esse público, que é um público ali dentro das organizações que a gente precisa ter um olhar diferenciado que cuidar, ou não, né? Acho que essa aqui é a grande provocação. Então, Déia, suas primeiras considerações para o nosso Game ou Game Over de hoje. Bora lá, né? Liderança, eu costumo dizer que todo mundo quer, mas ninguém quer realmente sentar na cadeira. É mais ou menos aquela máxima que diz assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Mais ou menos isso é liderança. É muito legal o bônus, mas o ônus do cargo é bem complicado, né? É um cargo extremamente sexy, ainda hoje, na grande maioria das organizações, e mesmo em muitas organizações da chamada nova economia, é efetivamente a possibilidade que você tem de dar um salto na carreira, de realmente ter uma grana melhor, de ter benefícios diferentes. E aí as pessoas se encantam por esse lugar, mas via de regra nem se perguntam muito como é que sou eu nesse lugar? Isso é legal para mim? Isso não é legal para mim? Então, de alguma maneira, a pessoa senta naquela cadeira, ela não está preparada para isso, via de regra o que levou para esse lugar era a capacidade técnica que ela tinha, e aí danou-se, né? Ela tem lidar com o desafio que é gerir pessoas e processos e ela não sabia disso, ela não foi treinada para isso, e aí realmente o bicho pega. Então, de alguma maneira, psicologicamente, quando a gente se sente inseguro, o que a gente faz é tentar controlar ainda mais. A maioria dos gestores ainda funcionam dentro do processo de comando e controle, e agora a rapaziada está perdida, né? Porque assim, não dá para olhar assim e falar, fulano, vem cá, isso não dá mais, né? Tá todo mundo em casa, como é que você vai fazer isso acontecer? Então, a própria questão do que é a liderança está tendo
ser muito repensada, né? Já devia ter sido feita, mas agora mais do que nunca. Odeia, e olha, nesse papo de hoje a gente vai te sugar pra caramba, tá? Essa é a real. Porque a gente tem um olhar, obviamente, nos projetos, do comportamento da liderança para com os projetos da ludicidade e gamificação. Mas eu acho que você vai poder contribuir num tom muito mais especialista. Então a gente vai trocar esse papo, a gente quer ouvir muito mais você, né? Hoje, eu acho que... E aí a gente vai trazendo as nossas inquietações também, né, E Johnny? aqui no papo, eu acho que a gente, então, né, tanto a Andressa como eu, a gente lidera equipes. Então, nossa visão aqui enquanto líderes, né? Então, poder fazer esse contraponto também aqui de falar as dores do líder, né? Que hoje somos, naturalmente. Nós somos líderes, né? Também, né, minha gente? E o outro, né? E o contraponto disso. Como que funciona essa questão da ludicidade para esse público? Porque isso também é um fator motivante do nosso papo de hoje, né? Por que muitas vezes eu penso que para a equipe eu posso fazer um treinamento mais lúdico, utilizando a gamificação, e aí quando eu penso lá para a liderança, eu falo assim, ai não, mas acho que esse tipo de treinamento, será que é game ou game over, né? Odeia, e na verdade, assim, qual que é essa linha tênue, né? Qual é o tom da ludicidade para a gente fazer a ludicidade acontecer em equipes de liderança, né? Eu vou abrir os cards aqui e cada card vai trazer ou uma afirmação ou uma pergunta e a gente abre para a Deia trazer as contribuições. Andréia Krug, especialista também em liderança aí, né, Deia? Posso abrir os cards? Sim? Bora lá, vamos para apertar o play. Bora lá, então. Vou mandar uma aqui, tá? Vamos lá, é uma pergunta e a Andréia vai responder se para ela é game ou game over. Essa, até pela introdução dela, eu já queria até fazer o palpite do que ela vai responder, né? Manda lá, Doni. Grande parte dos líderes ainda são promovidos pela sua capacidade técnica. Eu acho que a Andréia vai responder que é game. Vamos ver, vai lá, Deia. Super game, né? O mundo evolui, a gente sai da lógica linear e entra na lógica exponencial, mas, de alguma maneira, quando você é muito bom tecnicamente em uma coisa, você naturalmente fica no lugar da referência. Uma pessoa tem uma dúvida, é em você que ela vai perguntar. Aí tem um desavisado passando no corredor das empresas, olha, nossa, tudo que todo mundo tem de dúvida, vai lá e pergunta para Joãozinho. Joãozinho tem uma liderança nata. A primeira vaga que tem, o desavisado promove Joãozinho a líder, né? E aí é que a encrenca começa a acontecer, né? Porque Joãozinho, né, fica assim meio pavônico, ele acha aquilo o máximo, né? Normalmente fala, né, para a família inteira, mas a encrenca não é mole não, porque o que leva as pessoas para esse lugar não é o que efetivamente é requerido nesse lugar. É game. Muito bom. E aí, Johnny, é game para você? Eu sou o Joãozinho da história. Né? Ele entrou na história. E eu acho, até complementando o que a Andréia trouxe, né? Eu acho que a maturidade do processo dessa liderança, ela é bem delicada, né? Eu me lembro de ter sido líder muito jovem, de certa forma, né? Acho que eu tinha 20 anos na época. E aí você tem que juntar uma questão não só dessa mescla de habilidades da liderança, que também, na minha opinião, você vai desenvolvendo, mas uma maturidade enquanto pessoa. Você gerir outras pessoas ainda muito jovem. E é desafiador. E eu gostei, né? O pavônico é um ponto que as pessoas tendem a te falar, ah, não, imagina, porque na sociedade isso é feio, né? Digamos assim. Mas é verdade, a primeira coisa que te atrai ali num primeiro momento, eu tô falando agora opinião própria, essa coisa do status, né? Então você estar à frente, que você vê que nada a ver, na verdade, depois amadurecendo, não tem nada a ver com liderança propriamente dita. Né? E aí eu também trago um ponto, né? Que para mim é game, porém, eu trago um ponto que a gente ainda está enraizado a uma, vamos dizer, a gente carrega, né? De uma tradição, né? De uma liderança que tecnicamente é importante ter. Então, eu acho que a gente ainda carrega um resquício. Muita coisa mudou, mas a gente ainda carrega um pouco dessa cultura, né, do passado. Né? Deixa eu trazer uma consideração aqui em cima até do que você disse. Tá muito ligado também a uma crença que o líder tem, às vezes, que ele tem que ser aquele que sabe mais, né? Ou que sabe tudo. E aí a capacidade técnica justifica, né, Andréia? Porque se eu sou muito bom tecnicamente, eu sei mais do que perante aos outros. Mas, no fundo, enquanto líder, não precisa saber mais, né? Você só precisa ter uma equipe que saiba, né?
Exato. Meus amores, eu vou abrir um outro card para André startar novamente, senão a gente vai ficar aqui, a gente não anda. Já são 10 minutos aqui. Vamos lá, vou aqui. Chuta aí, manda ver. Vou. Opa! Liderança. Liderança não, né, gente? Liderança não. Liderança. Se aprende. E a ideia já puxa essa questão também para a ludicidade. O aprendiz, mas como que ele se dá? Game ou game over? Game, liderança se aprende, né? Eu juro por Deus que eu não sei se eu tivesse que contar quantas teorias de liderança eu já estudei na vida, né, gente? Eu sou vintage, né? Então a coisa vem desde o século passado, né? Então vai desde aquelas teorias, né, lá de trás, do laissez-faire, etc. e tal, até as mais modernas. Tem uma que gosto muito, que é a Tribal Leadership, né? E de alguma maneira, por mais que você tenha as características de um líder, liderança é uma habilidade. E a habilidade é algo que você desenvolve. Por mais que algumas coisas que você tenha possam facilitar o teu processo de liderança, liderança é algo que, se você não desenvolve em certas habilidades, você está frito no azeite. Então, liderança se aprende, liderança aliás, assim, sentou nessa cadeira, amiguinho, você vai ter que aprender por resto da sua vida. Porque há alguns anos atrás eu fiz uma pesquisa sobre as dores da primeira liderança, né? E era alguma coisa assim, né? Quais são as expectativas que você tem antes de virar líder? Sentar na cadeira de líder, o que vira angústia? E olhando para frente em relação aos desafios do futuro, o que é realmente ainda bastante desafiante, que te estica, né? E assim, para espanto geral, quando chegava nessa terceira, primeiro o que era angústia, o que era expectativa vira angústia e permanece como desafio, é a mesma coisa, desenvolver pessoas. E a segunda coisa é que estatisticamente não houve a menor diferença se você era um líder novato ou se você já era, líder velho de guerra. Ou seja, o desafio de desenvolver pessoas, ele permanece como o principal desafio da liderança, seja você um gestor fresquinho, seja você um gestor... Oi, Paulinho, tudo bom? Então, assim, de alguma maneira, é que ele está me falando aqui. Então, de alguma maneira, esta é a encrenca. Por isso que você tem que desenvolver essa habilidade. Liderar é muito mais a arte de influenciar do que a cadeira que você senta. A influência é uma coisa que a gente desenvolve. Então, bora lá desenvolver. E dá para desenvolver de uma maneira extremamente lúdica e gamificada. Como diz a minha amiga Juliana Pereira, o homem é um bicho simbólico e o game, ele traz esse simbolismo, ele traz essa possibilidade. Eu, quando interajo de uma maneira divertida, eu tenho muito mais possibilidade de absorver e apreender o conteúdo. Portanto, é super game. E eu adorei a ideia quando você traz claro, com todas essas inspirações que você já trouxe, mas essa reflexão sobre a ludicidade, né? Quando a gente fala liderança se aprende, game, ok. E quando a gente traz tons de ludicidade nesse aprender, né? Nos treinamentos, nas capacitações, e aí você traz que é game também. Você teria alguma colocação assim, mais até pontual em relação a isso, assim, a ludicidade na liderança, que é um aprendiz eterno, né? E até aproveitando essa deixa da Andressa, Déia, eu acho que é legal, para quem não sabe, né? A gente se conectou, a gente falou isso no primeiro encontro, mas a nossa conexão com a Krug, ela foi exatamente no momento onde a gente teve a oportunidade de desenvolver um game para um treinamento que ela vinha desenvolvendo de liderança para líderes. E aí, Andréia, mais do que ninguém pode falar, né? Do quanto que é uma experiência do game sem o game e, consequentemente, se isso ajuda, se isso não ajuda. Então, quanto à ludicidade, eu acho que essa história é muito legal para quem está acompanhando. Não, né? só o game, a experiência de aprendizagem gamificada, né? Se a gente for pensar, a trilha de experiência. Dé, fala um pouquinho desse, como que você estava aplicando, como que ele se transformou e o quanto isso impactou na liderança, né? Nos líderes. A gente está fugindo da pauta, mas tem tudo a ver aí também com o que a gente está fazendo. Estamos dentro da pauta, porque a gente está falando do aprendizado de liderança, né? Eu tinha, assim, né, já um desejo, uma vontade, né, de trabalhar mais enfim, dentro dessa metodologia de games, de gamificação, porque, para mim, aprender é algo muito divertido, né? Todas as vezes que a gente coloca uma memória afetiva
cima de um processo de aprendizagem, ele fica muito mais fixado no cérebro da gente. Não sou eu que digo isso, é neurociência. Essa memória pode ser pela dor, essa memória pode ser pelo amor, pela diversão. E, obviamente, eu prefiro essa segunda parte. Eu também. Né? Eu tinha o desafio de fazer um processo de formação, né, dentro lá da TV Globo, de ensinar a rapaziada gestão de resultados e performance. A parte nada sexy de liderança. Né? O que é meta, indicador, objetivo, OKR, essa encrenca toda. Né? E aí a gente está falando de uma organização que tem um espectro, né, saberes muito diversos. Você pode turma, o cara da área de finanças, mas você pode ter o cenógrafo titular, que é o cara que desenha o cenário das novelas, das variedades, e ele está para poder aprender exatamente a mesma coisa, porque ele é um gestor. Então, o desafio era como tornar esse conteúdo um conteúdo mais palatável e reduzir a carga horária de 2 para 1 dia, para que a gente pudesse acelerar o processo de formação. E foi aí que eu tive a felicidade, a gratidão eterna na minha vida de conhecer essas duas figuras maravilhosas que eu amo e que a gente assim se conectou por valor, por preço, por tudo, né? E Momento aí, love back. E aí a gente fez o quê? Gamificou o conteúdo. A gente fez um tabuleiro aonde a gente vai estruturando o pensamento e descendo desde o momento que você entende qual é a estratégia de organização e como você traz isso para o teu pedaço que você gerencia, e todo mundo saiu do treinamento com suas metas definidas, seus indicadores amarrados nas suas metas, tudo de um outro nível completamente diferente. Então, assim, a ludicidade, ela traz leveza. Você gamificar, você não está infantilizando o processo. Aliás, eu vi recentemente uma pesquisa que a idade média do brasileiro que passa mais tempo jogando é de 43 anos de idade. Então, a gente não está falando de uma coisa bobinha para adolescente. A gente está falando de um instrumento, de uma ferramenta que traz didática e leveza. Tem um cara, né, que eu gosto muito, né, que é o Chris Aaron, e que tem esse conceito, né, que ele fala do edu-entertainment. Ele junta educação com entretenimento. Muito legal. O desafio da aprendizagem é engajamento, e gamificação é um tiro certeiro nessa hora. Eu sou fãzoca. E ela já é uma incrível player, gente. Olha, demais. E está sendo uma honra gamificar muitos projetos com a Andrea Krug. Está sendo realmente incrível. A Deia trouxe um ponto que é muito bacana, né? Quando ela traz essa coisa da ludicidade, não é infantilizar. Né? Eu acho que isso é um ponto Mas importante. é uma linha tênue, né, Johnny? Então, acho que o primeiro ponto é a linha tênue. Porque por que isso limita muitas vezes os treinamentos com a liderança utilizando a gamificação? Pelo receio da infantilização. Como a gente fala, né? A Camila, que é a nossa parceira, tudo levando aí. Beijo, Cá, que tá levando a Triúnica para Portugal agora. Ela fala muito isso. A linha tênue entre não ser muito funny, não ser muito diversão. E isso é cuidadoso. E a gente tem isso nos projetos, e aqui a Andrea falando, é uma preocupação. Porque você não pode virar diversão, recreação simplesmente, mas ao contraponto disso também não pode ser sério, não pode ser boring, não pode ser chato. Né? É uma linha tênue, e por isso que eu ainda insisto, em todas as papos aqui de live eu falo do processo. Como que você desenha esse processo? Qual é a metodologia que você utiliza? Eu sou a chata da metodologia, André, o Johnny sabe que, nossa, eu fico assim, montando todos os esquemas, porque é aquilo, a gente tem que pensar nessa trilha de uma maneira muito assertiva. Tem uma pergunta aí, Deia, você quer aproveitar para responder? O Paulo está perguntando, né, se rola fazer gamificação remotamente. Claro que rola, e é isso que a gente está fazendo, né? Quando a Andressa falou, é que assim, né? A ideia aqui é a gente conversar sobre a dor, mas a gente pode fazer jabá também. Vamos lá. Eu acho que o jabá aqui ele é uma ótima oportunidade para trazer um case recente, que é o case tanto de Senac funcional, que é treinamento digital para líderes. Diz aí, Deia. Então, a gente... vou pegar esse gancho aí do Johnny, com todo respeito, né? Mas o que a gente fez foi exatamente isso. A gente gamificou remotamente com uma plataforma mobile este assunto nada sexy, que é gestão da estratégia e da performance, para
no Senac do Rio de Janeiro para cerca de 60 líderes, para funcional também para cerca de 60 líderes. E quero deixar registrado que a pessoa que mais curtiu o treinamento, por exemplo, na funcional, foi ninguém mais, ninguém menos que o CEO. Ele disse que poucas oportunidades ele teve de aprender tanto. Foi. Como instrutora, né? Quando a gente faz essa experiência à distância, com essa plataforma, eu consigo colocar muito mais conteúdo dentro da plataforma. O que eu coloco numa experiência de aprendizagem gamificada, se eu fosse fazer presencialmente, eu estou falando de 24 horas, 30 horas de treinamento. A gente ganhou muito tempo, né, Déia? Fora que, assim, para mim, falando de... Eu detesto esses termos de novo presente, eu acho isso, eu estou tão cansada de certas coisas. Dentro da nova realidade, o que você tem é que, de vez, o aprendiz ele é o dono do processo dele. Essa história que a gente está falando lá de trás, protagonize o seu processo de aprendizagem, veio para ficar. Então, é protagonismo na aprendizagem e uma aprendizagem que se dá no flow do trabalho. Esses são dois conceitos que eu super tenho na minha cabeça e recomendo que todo líder e toda pessoa que trabalha com liderança coloque isso dentro daqui para sempre. Não sai disso, porque sair disso vai dar ruim. Boa. E eu só acrescento ainda mais ideia, Johnny, que é a questão dessa linha tênue, né? A ludicidade, seja qualquer ferramenta, mas aqui a gente traz para a questão da gamificação. É cuidadosa. Então, um excelente diagnóstico com esse time. Cada cultura é uma cultura. Então, claro, eu tô chovendo no molhado? Tô, mas é importante, porque as pessoas já vão querer, pega um game de prateleira, põe lá e tal. E isso não funciona. O diagnóstico ele leva mais tempo, às vezes, até que a própria construção da gamificação, né? Vou só complementar o que você falou. Se o negócio é só embarcar conteúdo numa plataforma, não precisa nem gamificar, o YouTube está cheio. Existe uma coisa, curadoria. Você precisa ter especialista. Então, que bom que a Andressa é especialista em tática, porque é assim que a gente faz toda a diferença naquilo que a gente faz. Não pode ser qualquer conteúdo, não pode ser ministrado por qualquer pessoa. Tem ciência também, gente. Boa, adorei. Esse papo deu pano pra manga. Vamos para mais uma? Bora! Vamos lá, vou para mais uma aqui. Ser líder exige preparo. Isso é game ou game over? Bota game nisso, né? Agora, assim, a liderança tá esticada, não tá não, rapaziada? Vamos lá, né? Repito, era fácil chegar, fulano, vem cá, não tem mais fulano, como é que você organiza, como é que você se estrutura, como é que você sai do comando e controle? Tá um incômodo geral, aí tem uma chuva de live, tem dica para tudo quanto é lado, tá um inferno até. Aí eu vou dizer, não é game over, é só over às vezes, né? Então, assim, tá demais, entendeu? Agora, de alguma maneira, você tem que reconhecer que você está numa lógica de mundo onde você sai de uma estrutura hierarquizada por silos e você começa a trabalhar com muito mais humanidade, com muito mais colaboração. Eu estava lendo até a edição da Você S.A. desse mês de julho, né, que fala um pouquinho de líder. Eu anotei tudo que eles colocam, que são assim, o que o líder do futuro tem que ter. Gente, dá mais de 20 coisas. E aí teve uma que, especialmente, eu chorava sozinha de rir, né? Porque os feedbacks que eu sempre levei na minha vida profissional é que eu era muito passional, que eu tinha que ser mais profissional. E paixão é uma das coisas que o líder do novo tempo, né, do novo futuro tem que ter. Então, assim, muda a lógica, você tem que ter uma pegada muito mais humanizada, essa bobagem de ser profissional, de ser pessoal, graças a Deus acabou, porque dentro da minha formação, que é psicologia, a pessoa que tem mais de uma personalidade é doido. Então, se você é profissional ou se você é pessoal, você é doido. Você entra na catraca, não tem máquina de contaminação de meio ambiente, meu irmão. Então, você está por inteiro. E que bom que a gente está podendo colocar a nossa perfeita imperfeição dentro dos processos de liderança. Eu amo. Isso é incrível, né, Johnny? Eu acho que eu acrescento isso, né? Todo esse momento que a gente está vivenciando, e literalmente a gente entrou na casa das pessoas, né?
Porque hoje em dia, por mais que você mude lá o seu É. fundo, que você tente ainda manter uma certa distância ali da sua vida, mas a gente entrou na casa das pessoas, seja líder, liderado, seja trabalho em equipe ou não. E eu fico tão feliz, André, quando a gente participa de algumas reuniões com clientes e a gente percebe que essa humanidade entrou também nas reuniões. É natural, então, por exemplo, eu pegar o cachorro aqui no colo e continuar a reunião. É natural a filha, né? Eu gosto muito, o Wagner, que é um querido amigo do Axê. Gente, a filha dele participa de todas as reuniões. Todas. É incrível. E é incrível. E aí daqui a pouco passa o gato na frente, passa o panqueca aí atrás da Andréia. Então, assim, Vocês estão Porque ouvindo o comendo barulho da tapete. furadeira? Tem uma furadeira aqui perto, me alucinando. Eu tô até me sentindo, sabe? Que é um dente sendo obturado aqui, mas tudo bem, eu gosto, entendeu? É o Cap comendo aqui o tapetinho dele. ele está literalmente comendo o tapete. Isso foi tão bom, né? Eu acho que a liderança, ela, poxa, eu acho que de uma maneira muito empurrada ou proposital, quer dizer, a gente não teve muita saída, teve que humanizar, né, a história. Então, assim, pô, eu sou frágil também, eu preciso de alguém também me ajudando, me orientando, sendo parceiro. E eu acho que essa fragilidade, ela trouxe também, né? Quando a gente vê o filho, a filha, quer dizer, um menininho numa live entrou, olha, pai, meu dente caiu. E tudo mais. Então é muito legal. Agora, falando dessa questão, né, do líder exige preparo, a gente vem fazendo alguns trabalhos muito interessantes também, dentro da ludicidade, que é um tema que a gente está trazendo, para preparar a liderança. E a Andréia traz muito essa questão, né, de preparar a nova liderança, que tem os seus medos, vamos dizer, talvez muito maiores, mas tem seus egos também muito grandes, né, Déia? Mas a gente vem tendo resultados bem interessantes também, né, em relação a esse preparo inicial dessa liderança dentro da ludicidade, né? Muito legal. Que mais? Bom, Bora lá, gosto dá muito tempo de dela. mais Eu um acho que dá mais um aqui pra gente seguir. Pega um bom aí, André, vamos ver. Oxe, não dá, O bom é que aqui é é bem pequenininho, é sorteio. sorteio literalmente, viu, gente? Não dá pra escolher. Pega um rosa, vai, rosa. Esse aqui? Se vocês tiverem Olha, alguma questão, manda aí pra gente. ó. Ó. Se tiver alguma questão, manda aí. Oba! Adoro. Adorei essa! Vai aí, ideia! Gestores não gostam de admitir que precisam de ajuda. É game ou game over? É super game. Seja porque eu sou o líder fresco, seja porque eu tô lá em cima, entendeu? Adorei. É humano, vamos combinar que é humano. Você ser líder, você não se tornou um ser que você abandona suas instâncias psíquicas, você continua tendo id, ego e superego. E chama-se mecanismo de defesa, né? Lidar com a vulnerabilidade é uma coisa muito difícil. Lidar com o erro é uma coisa muito complicada. Seja você líder, seja você não líder. A gente está dizendo que é um comportamento que gera para a gente uma dissonância cognitiva. O que é uma dissonância? É quando eu tenho que admitir que eu não sou tão bom quanto eu me acho. E aí machuca o meu ego. E por isso eu levanto a tal da barreira, chamada mecanismo de defesa. Então, assim, goste, não goste, queira, não queira, muito bem. Quando você entende que você é desse jeito, isso é o único jeito de você ninguém. A gente só muda a gente mesmo. E a gente só muda aquilo que a gente reconhece. Então, eu não reconheço que eu não sou, né? Como eu costumo dizer, a diferença, né, entre a bala e a faca que atravessou o Bolsonaro. Fiscais e o outro é quem? É mais ou menos isso. Quando a bala que matou Kennedy, você está frito. Você não vai conseguir sair do outro lado. E se tem uma lógica da nova economia, desse mundo exponencial, desse mundo não linear, desse mundo exatamente dessa maneira como a gente está vendo, é o seguinte: abraça o capeta e aceita que dói menos, porque ninguém sabe o que Essa é a pérola, já? Você já trouxe não, essa pode ser essa, né? Mas assim, Esse é um spoiler. É um É um spoiler. spoiler da olha, né? pérola. E como a Lígia está dizendo aqui, a rapaziada acha que vai se fragilizar. Caraca, você é tão mais forte, mas tão mais forte quando você admite a sua fraqueza e a sua vulnerabilidade. Essa é a única chance de você ser poderoso. É dizer, não dou conta de
tudo, me ajuda, por favor. A gente tem que parar com essa mítica de dentro das organizações, que todo mundo capa e sai voando pela catraca da empresa para salvar o mundo todo dia, né? Eu adorei. Adorei. Ó, eu adorei o que a Andrea trouxe. Isso conecta muito com a ideia do porquê que muitas vezes, na minha opinião, é difícil a gente implementar um programa que envolva líderes com a gamificação ou ludicidade, se a gente quiser pensar. Porque a partir do momento que a gente traz uma experiência completamente nova para que esse líder participe, ele pode não ser o melhor, ele pode não saber fazer, ele pode fazer errado. E o game, ele traz o feedback instantâneo perante, muitas vezes a todo. Tudo bem que a gente pode tomar cuidado com a exposição e tal, mas na minha grande opinião, a maior barreira quando a gente está aplicando uma gamificação para a liderança é conseguir colocar esse público confortavelmente na experiência, sabendo que ele não vai ser exposto, porque a maior preocupação que ele tem é isso, se mostrar de certa forma como se ele fosse frágil. Nossa, né? Johnny, super game para mim também. Conectado, né? Eu adorei. Eu acho que eu vejo que os nossos maiores desafios, e quando a gente observa a liderança jogando, né, a liderança gamificando, é difícil ele admitir que precisa de ajuda, gente. É muito difícil. De novo, acho que tem algo enraizado, né, culturalmente, de que, nossa, ele tem que saber tudo, ele tem que ser o super-herói, ele tem que ser o cara que não, né, não pode demonstrar medos e tal. E a gente percebe isso dentro da experiência. Né? Depois ele entra num flow, a gente, claro, ajusta as ferramentas para que provoque esse relaxamento, mas é difícil, é árduo, né? Quando a gente vê... Bom, Déia, você teve várias experiências também vendo essa liderança gamificar, jogar, e o quanto essa experiência de aprendizagem ludificada, gamificada, impacta, né, Déia? De alguma maneira, né, a tecnologia ela tem ajudado muito no processo de aprendizagem, né? Não só quando você gamifica à distância, ele não está numa sala na frente de todo mundo, né? Então, só complementando o que a Adri falou, de alguma maneira ele se sente muito mais confortável de botar os bichos dele para fora. Então, ele vai procurar, ele pergunta, né? A gente está aqui por trás no suporte, ele pergunta mesmo, porque não tem ninguém julgando ele, porque não tem ninguém observando, porque não tem, de alguma maneira, alguém dizendo se ele está mandando bem ou se ele está mandando mal. Então, isso é o que faz efetivamente com que a experiência seja tão valorizada pelos participantes, que é o que a gente realmente está vendo. A tecnologia ajuda demais. A Cláudia Rodrigues, obrigada, Cláudia, aí colocou pra gente, né, que ela estava assistindo ontem no Netflix a palestra do Brenner, da Brenner, maravilhosa. Maravilhosa. Melhor. E tem muita congruência com que a Déia trouxe e que a gente está discutindo. Olha, eu acho que a gente vai ter que fazer uma nova live, um novo bate-papo de liderança. Olha só, eu acho que a gente tem que ir agora para hashtag. Gente, eu tô com trava-línguas hoje, hein? Hashtag Game Dicas. Legal. Então, a gente sempre encerra o nosso encontro trazendo uma dica de cada um aplicada ao tema e que você pode usar aí no seu dia a dia, né? Como praticamente aquilo... você assistiu, teve com a gente, o que você pode fazer agora diante daqueles desafios que você tem? E aí, galera? E aí, quem traz a primeira hashtag Game Dica? A Déia. Eu quero... Gente, tô tendo então, aula aqui. Vamos, Déia, Andressa, Johnny, e aí a gente finaliza o nosso encontro, como sempre, com a pérola da Andréia. O tema hoje, liderança na ludicidade, hashtag Game Dica. Déia. Vamos lá, Game Dica. Se você é líder, se você é de área de recursos humanos, whatever o nome que você dê, faz o seguinte, aproveita e ousa. Esse mundo novo, que tudo está de cabeça para baixo, vão te julgar menos. Então, é a hora que você tem efetivamente, com licença de ousar, de fazer a merda que você bem entender e quiser. Manda ver. Que legal. Adorei. Olha, minha hashtag Game Dica, então, da Andréia é ousadia. A minha é desprendimento, né? Acredite em coisas diferentes e faça acontecer, né? Se jogue. A gente tem um exemplo de CEOs participando de atividades gamificadas, ludificadas e
realmente os feedbacks são incríveis, mas eles se jogam, eles se desprendem. Então, se permitir, então, ousadia e desprendimento, tá? Bora. Bom, a minha game dica ela é mais voltada para o público, né? Para o gestor ali que está pensando no programa para a liderança. E a minha game dica é a gente quebrar um pouco do nosso modelo mental de pensar que os treinamentos têm que ser preciso fazer um treinamento para liderança de 1, de 4, de 8 horas. Eu acho que o mundo digital deu a oportunidade da gente fazer treinamentos de 20, 30, 7, 10, 50 dias. Ou seja, ir respeitando o tempo que o cara pode participar. Então, essa é a minha game dica. Pensa hoje no seu processo de aprendizagem como um processo que ele já engata junto com o cronograma de sustentabilidade e aí vai. Então, essa é a minha dica. Diluir aí o treinamento. Amei! E vamos encerrar com a nossa pérola. Então, Deia, tá contigo a pérola da nossa sexta-feira. A pérola da Mãe Loura dessa sexta é a seguinte. Rapaziada, o único lugar onde o esforço é válido é no banheiro. Portanto, foca no resultado. Para de se comprometer com o processo e se compromete com a entrega. Fica melhor. Amei, amei! Meu amor, olha, Deia, gratidão mais uma vez. Sexta que vem tem mais Game Over. Ficará gravada a nossa Isso, é que eu vi que tem gente entrando mais agora. A gente bota no nosso perfil lá no IGTV. Então, poxa, vai lá se você perder um pedaço. É isso aí. E lembrando para o pessoal que durante a semana também, que dia, Adriana? Tem as quartas-feiras, terças, quartas, bom, não me lembro. É terça ou quarta-feira, mas a gente publica aqui para vocês. Tem o Play Stop Pause, que eu, o Johnny e o André, estamos fazendo entrevistas também com especialistas, parceiros, amigos e tal, sobre essa questão da aprendizagem. Então, acompanhe. Fechado? Obrigado, pessoal, que acompanham com a gente. Boa sexta-feira, cuidem-se. Um beijo. beijo. E curtam também o final de semana em casa. Sextou! Bom beijo pra todos, gente. Tchau, tchau. Aperta o play. Aperta o play, aperta o play.